uma semana, daqui a pouco você vai estar levando a sua rosa para sua casa. Você vai levar essa rosa abençoada e creio que Deus há de abençoar você no nome de Jesus com o propósito que Deus tem colocado no nosso coração. Amém, pessoal? Nós temos que a cada dia estar ligados com Deus verdadeiramente. Olha, a palavra de Deus, ela é fiel, a palavra de Deus, ela é verdadeira. E hoje eu quero falar sobre um texto bíblico que é muito conhecido, mas que nós precisamos a cada dia ter o cuidado realmente de estar ligado com essa palavra. Provérbios capítulo 4, o versículo de número 23. Vamos lá? Tem algo que eu quero estudar aqui com você no dia de hoje. Provérbios capítulo de número 4, versículo 22. 23 na realidade, né? Provérbios 24, 23. 4, 23. Todos acharam? Amém? Diz assim, ó. Sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede as saídas do que, pessoal? Então vamos repetir mais uma vez? Olha só o que está dizendo o texto. Sobre tudo, ou seja, de tudo, de todas as coisas que você possa imaginar, que você possa buscar guardar, aquilo que você talvez venha medir ou imaginar que seja importante, que seja primordial na tua vida. Então, sobre tudo que você possa imaginar, a Bíblia está dizendo que o mais importante é o teu coração. Então, sobre tudo o que você deve e nós temos que guardar, ele diz que é para nós guardarmos o nosso coração. Por quê? Aí ele vai estar fazendo a pergunta e respondendo. Por quê? Porque dele procede o quê? As saídas da vida. Então nós temos que ter um cuidado muito grande com o nosso coração. Cuidado com o que você realmente tem guardado no seu coração. E cuidado para quem você muitas vezes está abrindo o seu coração. Porque muitas vezes, pessoal, quando abrimos o coração para alguém, ou quando guardamos algo no nosso coração, e aqui é uma mensagem muito extensa, é um estudo muito grande, mas nós temos que parar para analisar. Cuidado com aquilo que guardamos em nosso coração, mas cuidado para quem abrimos o coração para expor coisas que verdadeiramente, pessoal, não é para qualquer um. Veja que quando nós falamos sobre o coração, nós estamos falando sobre algo que é muito particular, que é muito íntimo. Não é para qualquer um, não. Nós não temos que sair abrindo o nosso coração e expondo para qualquer pessoa, porque isso é um risco, porque dele procedem as saídas da vida. Então, dependendo para quem você expõe teu coração, você pode simplesmente correr o risco, pessoal, de ver essas saídas da vida sendo entupidas, e aí você simplesmente perder aquilo que você tem de melhor. E aí a gente vai dar um exemplo aqui para você, que eu não quero me adeter muito em muitas explicações, de uma forma que você possa compreender. Isaías 39, vamos lá? Vamos conhecer alguém que cometeu esse erro. Qual foi o erro que o cidadão cometeu? Vamos conhecer agora. Olha o erro que o cidadão cometeu de fazer o quê? De expor verdadeiramente coisas que ele não tinha que ter exposto. Então, cuidado, muitas vezes, para quem você está expondo, com quem você está conversando. Cuidado, tenha cuidado. Ele diz assim, ó. Naquele tempo, enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha o quê? Convalescido, ou seja, já havia vencido, superado, ou seja, havia realmente se recuperado daquela enfermidade. E foi o que aconteceu. Se você pegar, por exemplo, o capítulo 38, que é uma outra mensagem muito bonita, vamos ver o que aconteceu? Olha o que diz aqui no capítulo 38. Ele volta lá no capítulo 38, só para a gente ver, ó. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, ou seja, acabou, o cidadão não tinha mais o que fazer, ele morreria. De uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, ele disse, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então foi uma profecia, irmão, muito pesada, aonde todo o povo de Israel ficou sabendo dessa profecia,
aonde realmente todo mundo, quando ouviu falar, isso impactou as pessoas, e era algo que realmente ali foi decretado, que parecia não ter jeito. Mas olha que coisa interessante, é que o Ezequias aqui, ele fez algo, irmão, que nos ensina uma grande lição. Não é a nossa mensagem, mas olha o que aconteceu. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha como é que o Ezequias então conseguiu reverter um quadro que já havia sido decretado como seu fim. Ou seja, olha como ele conseguiu realmente mudar a situação. O que eu quero mostrar com isso? Que nós, com Deus em nossa vida, podemos qualquer coisa, irmão. Não há nada que nós não podemos resolver com Deus e por meio da oração. Com oração você resolve qualquer situação. Não há nada que você não coloque diante de Deus pela oração que Deus não resolva, que Deus não mude a situação. Mas entenda muito bem, tem que ser aquela oração que vai verdadeiramente impactar o coração de Deus, porque foi o que aconteceu. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E ali ele abriu o coração para Deus, falou com Deus, e o texto diz que o Ezequias, ele orou e chorou muito na presença de Deus. E diz o verso de número 4, olha só o versículo 4, diz assim o versículo de número 4. Então veio a palavra do Senhor, né? Então veio lá onde você estava mesmo, filho, lá no 4, lá onde eu estava, isso. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, olha o que ele disse, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Fiz o quê? Ouvi o quê, pessoal? Então, querido, não tem nada que por meio da oração Deus não resolva. Não há problema que por meio da oração, mas aí cuidado, porque não pode ser uma oração feita de qualquer jeito. Não é uma oração que tem que ser feita de qualquer maneira, não pode ser algo feito de qualquer forma. Tem que ser feito com o quê? Com sabedoria. Nós temos que realmente entrar em oração na presença de Deus, e quando entrarmos na presença de Deus em oração, só sairmos de lá quando o nosso coração estiver deleitando-se no Senhor, por ter a certeza e a convicção de que a nossa oração foi ouvida. E aí, o que acontece? Deus vai enviar confirmação, que foi o que aconteceu. Deus mandou, falou com Ezequias, com Isaías, Isaías, volta lá. Avisa para o Ezequias o quê? Fala para ele que eu fiz o quê? Duas coisas. E olha a confirmação, como é que Deus faz. Olha como é que Deus confirma. Olha como é que você tem que entender que a tua oração, ela tem resposta. E quando Deus responde, tudo é confirmado às claras. Deus não é Deus de confusão, aquela confusão toda, que vira aquela bagunça. Um fala uma coisa, outro fala outra, outro grita outro, e fica aquela confusão. Não, com Deus não é assim. Aí o texto diz, olha, primeira coisa, Deus falou, ó, vi o quê? As tuas lágrimas. O texto diz que ele o quê? O versículo anterior diz que ele chorou muito na presença de Deus. Então ele diz aí, ó, ouvi a tua oração. Ele orou ao Senhor. Ele orou com convicção. Ele orou realmente como se fosse a última oração que ele iria fazer. Então ele fez com toda a alma. Então Deus ouviu a sua oração, realmente ele orou, e Deus viu o quê? As suas lágrimas. Realmente ele derramou lágrimas diante do Senhor. Então é assim, irmão, Deus confirma. E aí ele diz aí, ó, e vem agora a confirmação de tudo isso. E eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos de vida, irmão. Deus falou, meu filho, você não vai morrer mais não. Se tu ia morrer agora, esquece, meu filho, que isso aí não vai acontecer. Eu vou te dar 15 anos de vida. E não só 15 anos de vida, vou te dar vitória sobre os teus inimigos. E Deus deu a Ezequias uma vitória sobrenatural sobre um cidadão chamado Senaqueribe. Senaqueribe veio, irmão, com cartas de ameaça, dizendo assim para Ezequias, olha, esse teu Deus aí não vai fazer nada por você não, Ezequias, porque os outros deuses das outras nações, em que as pessoas confiaram, acharam que iriam conseguir e não conseguiram nada, e eu fui lá e fiz o quê? E verdadeiramente destruí todos eles, e assim como eu destruí todos eles, eu também vou destruir o quê? Eu vou destruir você e esse Deus de vocês aí agora. E o Ezequias pega aquela carta de afronta e faz o quê, pessoal? O Ezequias vai, entra na presença de Deus, apresenta a Deus a carta e fala, Senhor, o cidadão está afrontando aqui, Senhor. O cidadão aqui está falando besteira aqui, Senhor. E Deus pega aquela carta de afronta e diz, fica tranquilo, Ezequias, que ele não está afrontando você não, ele está afrontando a mim. Então eu vou te dar a vitória. E Deus deu um livramento tão grande,
uma vitória sobrenatural para Ezequias sobre o rei Senaqueribe, que foi algo assim grandioso, foi algo esplendoroso, foi algo realmente sobrenatural que Deus fez, e foi muito lindo que aconteceu a vitória. Mas o que eu quero mostrar com isso? É que diante de tudo isso, irmão, diante de toda essa, né, essa vitória, essa cura, esse milagre extraordinário que aconteceu com o rei Ezequias, ele simplesmente sucumbiu ao quê? A sentimentos que não levaram ele a glorificar a Deus. E aí onde nós vamos voltar para onde nós estávamos, porque o que acontece? Aqui nesse momento, Ezequias tinha tudo agora para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor, para mostrar que Deus era com quem? Para mostrar que Deus era com ele, para mostrar que Deus era na sua vida fazendo milagres. Aí o que acontece? Vamos voltar lá para o 38, para o 39? Voltando lá no 39, diz aí então aí, ó. Volta no verso 30, capítulo 39. No capítulo 39 ele diz o quê? E naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e presente a Ezequias, né, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente, olha lá, ó, e que tinha convalescido. E Ezequias, aí aqui, vamos para o primeiro erro do Ezequias, pessoal. Qual foi o primeiro erro do Ezequias? Está aqui, ó. E Ezequias se alegrou com quem? Com aqueles presentes e com aqueles homens. Aqui está o primeiro erro do Ezequias. O Ezequias se alegrou com aqueles presentes que ele havia recebido daqueles homens estrangeiros que ele não conhecia, não sabia quem era, vinha de uma terra distante, não sabia quem eram aquelas pessoas, e ele recebeu os presentes e se alegrou com aqueles homens. Cuidado, meu irmão. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é que é a nossa força. Se nós temos que nos alegrar, nós temos que nos alegrar no Senhor. Se nós temos que nos alegrar, nós temos que nos alegrar em Deus. E aí, com esses presentes que o Ezequias recebeu, que o inimigo ele é assim, o inimigo sempre vai oferecer coisas a você para tentar te seduzir e ganhar você por meio exatamente do quê? De coisas, né, de sutilezas, para seduzir você e fazer você abrir o coração. Ezequias simplesmente se alegrou com eles. E fez o quê? Olha aí o segundo erro. E mostrou-lhe a casa do seu tesouro. Eita Deus. Segundo erro de Ezequias, mostrou a casa do seu tesouro. Esse foi um erro gravíssimo que o Ezequias cometeu. Jesus certa vez disse que aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Se o nosso coração está em Deus, meu irmão, Deus é o nosso tesouro. Se o nosso coração está em Deus, é Deus que é o nosso tesouro. Então, cuidado. Ele foi lá e mostrou o quê? E mostrou o seu tesouro. Aí olha o que aconteceu mais. Ele mostrou a casa do seu tesouro. E a prata e o ouro. Então ele saiu, pessoal, mostrando o quê? Toda a riqueza que ele tinha. Ele saiu mostrando, irmão, verdadeiramente aquilo que ele tinha de valor, de maior valor. Ele saiu mostrando a riqueza que ele havia galgado, que ele havia conquistado. E os inimigos começaram a olhar para aquilo e começaram a fazer o quê? A crescer os olhos sobre aquilo. Os inimigos que estavam ali, que aparentemente vieram como se fosse amigo, até Ezequias, né? A Bíblia diz que eles começaram a observar tudo que o Ezequias tinha. O que simboliza isso aqui? É o cuidado que você tem que ter com o espírito de inveja. Pessoas que muitas vezes vão olhar para querer ter aquilo que você tem, aquilo que Deus tem dado a você, as bênçãos que Deus tem dado à sua vida, aquilo que Deus tem proporcionado a você. Eu vou te dar um exemplo aqui muito clássico. Quando o Adão e Eva estavam no jardim, irmão, a Bíblia diz que não havia lugar sublime e bonito como aquele. O jardim era algo sobrenatural. Pensa em que lugar lindo e maravilhoso era o jardim do Éden, aonde estava Adão e Eva. Era um jardim fechado, era um lugar regado somente para eles, irmão. E aí o que acontece? De repente, a serpente vem
e de forma sutil, de uma forma assim, vem e apresenta a Eva aquilo que não pertence a ele. Ele quis presentear a Eva com o quê, pessoal? Com o fruto daquele jardim que não era dele. O que que Deus havia dito para eles? Não, ó, de tudo que tem aqui vocês podem comer. Mas tá vendo essa árvorezinha aqui? Somente, irmão, era tudo. Pensa, 99%, 99% de tudo que tinha lá, eles poderiam desfrutar. Deus falou assim, ó, esse 1% aqui é meu, isso aqui não toca não. O restante é tudo de vocês, somente esse aqui que é meu. Nesse aqui você não toca, porque se você comer, dele morrereis. Aí a serpente chegou e seduziu a Eva a fazer o quê, pessoal? A olhar para aquilo e desejar aquilo e se alegrar com aquilo. Ofereceu algo que não pertencia a ele, o diabo ofereceu algo que não pertencia a ele, e fez com que ela simplesmente se alegrasse com aquilo, e ela fez o quê? Foi lá, abriu o seu coração para o maligno. Cuidado, irmão, o inimigo é sujo. Ele mostrou ali a casa do seu tesouro. Você não tem que ficar lá abrindo teu coração para ninguém, não. Cuidado para quem você está abrindo seu coração. Ou seja, cuidado para quem você está revelando os planos e projetos. Senhor, está escrito na palavra de Deus, Deus diz isso, irmão. Paulo foi usado por Deus para dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o quê? Para aqueles que o homem é de Deus para você, meu irmão. É de Deus para você. É de Deus para a sua vida, irmão. Você não tem que revelar nada para ninguém. E esse foi o mal do quê? Do Ezequias. Ele simplesmente chegou e abriu o coração. E aí ele fez isso. Mostrou o quê? Toda a fortuna que ele tinha. Todos os bens que ele tinha. Ele quis simplesmente deixar isso acontecer. Terceiro erro que o Ezequias cometeu. Vamos para o terceiro erro? E as especiarias, pessoal. Especiarias. As especiarias aqui são os perfumes. Os melhores perfumes que era produzido naquele lugar. Sabe o que representa aqui os perfumes? Os perfumes representam intimidade. É a sua vida conjugal. É a sua vida familiar. Você está expondo para todo mundo. Cuidado, não exponha não. Não fique revelando para outras pessoas, não. O que você tem que falar é entre você e Deus. Se tem alguém que tem que saber de alguma coisa, se tem alguém que você precisa conversar, se não tem com quem conversar, meu irmão, dobra o joelho e vai falar com Deus. Procura ter intimidade com o Senhor. Procure gastar mais tempo com Deus, abrindo o coração para Deus. Mas não sai falando para Deus os seus problemas, né? Não sai falando para os outros os seus problemas, não. Às vezes você não faz ideia. Você pode achar que aquela pessoa quer o seu bem. Ezequias achou que aqueles homens queriam bem. Não, Ezequias, estamos aqui porque a gente soube que você estava bem, a gente soube que você estava doente, mas agora você está bem. E olha, a gente trouxe presente aqui, ó, para se alegrar com você, para mostrar para você que a gente se preocupa com você, para mostrar para você que a gente está aqui, ó, torcendo por você. E o Ezequias caiu naquela conversa. E às vezes você está caindo na conversa de muito neguinho aí que quer só saber da sua vida para poder, né? E aí você está lá, contando segredos, situações que você não conta para Deus, mas conta para os outros. E se contou para Deus, é aquela pessoa que não sabe simplesmente se conter. E dizer, opa, não, Deus, isso aqui é só entre eu e o Senhor e mais ninguém precisa saber disso. Acabou, meu irmão. Ninguém mais precisa saber. Especiarias aqui está falando de vida íntima. Falando da sua vida conjugal, sai abrindo, expondo situações, problemas para todo mundo. É a pessoa que às vezes está lá, chega no trabalho, triste. Ah, como o diabo é sujo, irmão. Aí lá no trabalho, ah não, o meu amigo, a irmã. Ah não, meu amigo, meu colega de trabalho. Ele me ouve, ele me aconselha. Aí você vai falar da sua vida íntima para o amigo. Que amigo, irmão? Tá doido?
Aí começa, ai, meu marido em casa é um cavalo, ele é um Alerce, ele me ouve, ele me entende, aí é nessa brincadeira que o inimigo começa a fazer você tirar os olhos do teu marido e olhar para ele. E ele já está ali só na espreita, porque a intenção dele é essa. E aí você não entende o porquê que muitas vezes a coisa pega. Aonde muitas vezes a traição acontece, aonde muitas vezes o esfriamento conjugal simplesmente se manifesta, onde muitas outras situações se manifestam. Porque o teu coração tem que estar em quem? Em Deus. Presta atenção. Presta atenção. Ouve a palavra. Para e dá atenção à palavra, porque Deus está falando. Não deixa o inimigo te enganar, não. Cuidado. Tem que atender bem a palavra, que é para você entender, compreender o que Deus está falando. Que é para não vir com coisinhas. Cuidado.